Agora estamos ao vivo. Está me ouvindo, Marili? Agora eu não te ouço. Fer entrou. Vocês estão me ouvindo? Aham, Apenas agora sim. isso. Pronto. Boa Aê! tarde, boa noite para mim, boa tarde para vocês, mulheres lindas e maravilhosas. Boa tarde, boa noite, né? Calor e Boa frio. noite. Olha só que delícia, calor e frio ao mesmo tempo, gente. Que maravilha. Sejam muito bem-vindas, Fernanda, Obrigada. Marili. Obrigada. Deixa eu tentar acompanhar aqui pelo meu celular. Vamos ver se eu consigo acompanhar, que daí eu consigo ver todo mundo que está falando, que está chegando. E eu acho que eu não consigo. Eu acho que a gente está ao vivo, tá, gente? Só acho. Aqui está uma mensagem que está ao vivo. Ah, então pronto. Então a gente está ao vivo. Pronto. E aí, meninas, me contem tudo, não me escondam nada. Qual que é a ideia nossa hoje? A nossa ideia é a gente, de uma forma muito leve, muito gostosa, a gente falar um pouco sobre um projeto novo que surgiu, e eu gostaria de contextualizar isso de uma forma até para vocês compreenderem o porquê de tudo isso. Algumas pessoas já sabem, eu mudei, né, para a Europa recentemente, há exatos 120 dias, 120 dias, 120 dias. E logo que eu cheguei, eu percebi, foram muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo para fazer mudança, para organizar, desmontar uma casa, transformar uma casa em 5 malas, pegar o cachorro e embarcar. Uau, embarquei, que bom. Quando cheguei, é tudo muito novo, tudo muito diferente, desafios diferentes. E aí eu fui percebendo, logo nos primeiros dias, eu comecei a desenvolver ou resgatar uma ansiedade que fazia tempo que ela estava adormecida. E eu falei, gente, preciso fazer alguma coisa. Eu sou terapeuta, né? Preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a fazer alguns exercícios, algumas técnicas que normalmente eu faço, desenvolvo no consultório com os meus pacientes. E nesse executar de técnicas, eu resolvi gravar uma técnica que era um pouco mais longa para eu ouvir. E, gente, eu falei, gente, esse negócio aqui pode dar bom. Não vou só me ajudar, ou aquelas pessoas que eventualmente se dispõem a fazer o processo terapêutico. Eu vou criar um produto. E foi aí que surgiu. Então, se tem uma história por trás da trilha do equilíbrio, é exatamente um... Deixa eu adicionar aqui a Lu, que ela está chegando. Boa Fer, noite. você está gravando? Eu não estou gravando porque eu agora não sei onde é que está o botão de gravar, gente. Então vai ficar sem gravar. Pronto. Oi, Lu. Oi, Lu, tudo bem? Boa noite, bem-vinda. Obrigada. Eu estava numa outra sala sozinha. Ah, meu Deus. Ai, que dó. É porque eu tive que abrir outra, porque deu um pequeno desajuste técnico. Ah, sim, a tecnologia, né? Estou brigando com a tecnologia. Vê se você acha, Bê, o botão para gravar. Pois é, gente do céu. Vamos ver se eu acho aqui. Vai que, né? Eu acho melhor eu nem mexer, gente. Melhor deixa quieto. Eu vou gravar no meu celular aqui do ladinho e tá tudo certo. Gravação não sou. Oi? É nos pontinhos, Ber, é nos 3 pontinhos. Ah, pois é, mas é que eu tô no stream, não sei onde que é aqui.
Então, aqui para mim aparece uma barra embaixo, ao lado do microfone e da câmera, tem uma de mensagem, daí tem 3 pontinhos. Aí você clica nele, aí ele tem o menu, comentários, gravações. Eu não consigo gravar porque eu não sou quem está ancorando, né? Eu acho que só você consegue gravar. Eu apertei no botãozinho, ele não aceitou gravar. Pequeno botãozinho é bom. Então, eu até achei aqui, mas eu tô... Vamos ver? Acho que deu. Eu acho que deu. Oba! E aí, gente, deixa eu concluir essa história. Eu gravei e eu falei, gente, isso aqui vai ajudar mais gente. E foi a partir disto que surgiu a trilha do equilíbrio. Eu já sempre usei o áudio do sono, da programação, então quem está lá na plataforma já consegue acessar áudio da reprogramação do sono, já está lá a autorregulação, que são os 3 minutos, e a técnica principal, que é a técnica que, na minha opinião, foi a que mais me deu suporte, porque como a gente já tem, né, uma prática de respirar, enfim, foi o que mais me trouxe, para mim, particularmente. No meio desse caminho, então, por que eu estou falando isso, meninas? Porque, às vezes a gente está diante de um profissional, seja médico, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, nutricionista, qualquer profissional da saúde ou qualquer profissional. E a gente acha que esse profissional, ele não tem desafios, que ele é perfeito. É a nossa tendência. Só que não, né? Depois de 30, 40 dias, teve um determinado momento que eu entrei em pânico. Gente, eu entrei em pânico. Eu acho que eu nunca tinha passado por isso em todos esses anos. Eu já passei por vários perrengues, né? Assim, emocionalmente falando, e foi por isso que eu fui me aprimorando como terapeuta. Mas pânico, crise de pânico, não. E aí, você está longe de tudo, longe de todos, de noite, aí você fica perdido, você não sabe que horas são. Então, será que é de manhã, de tarde, de noite? Com quem que eu falo? Não dá para falar, porque agora acho que está dormindo. E aí, foi aí que o áudio, de novo, me estabilizou e pronto. Daí eu falei, não, vou começar a praticar. Então, durante os primeiros 30 dias eu pratiquei enquanto eu fui construindo tudo por trás da estratégia para depois colocar no ar. Então, agora eu queria saber de vocês, meninas. Quem tá usando, há quanto tempo, como foi usar, foi fácil, foi difícil, foi desafiador, não foi? Porque quando a gente está em crise de pânico, e aqui vem uma dica, gente, de ouro, para quem está nos assistindo e para quem está nos acompanhando, que quando você está em crise de pânico, gente, o áudio não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Não me ajudou na hora da crise. Porque você, quando está em crise, você não consegue focar em absolutamente nada. Aí eu usei uma dica que eu ensino para os pacientes, que é focar em qualquer coisa que você conseguir. Num objeto, num risco na parede, num pingo na parede, na porta, numa janela, qualquer coisa que você conseguir olhar. Isso é bem importante. Aí, ok, fiz esse movimento, centrei, respirei por alguns minutos e na sequência eu consegui fazer o áudio. Então, primeiro eu consegui sair da crise
para depois fazer o áudio. E eu estou falando isso por quê? Porque a gente sabe que, infelizmente, a ansiedade, a crise de pânico é uma dos males do século. Então, quanto mais argumentos e quanto mais artifícios, quanto mais técnicas a gente conhecer, por mais simples que ela seja, às vezes ela tira a gente da crise assim. Então, agora eu queria ouvir de vocês, né? Porque algumas estão praticando há mais tempo, outra há menos tempo. E eu queria entender, por que vocês buscaram o áudio, em que momento vocês buscaram, se está ajudando, se não está, né? Enfim. Posso começar, Bê? Pode, Mari. Então, assim, eu me entendo como um ser em obras, né? A gente está sempre tentando melhorar a versão e se aprimorar. Mas no meio do percurso, conforme o desafio que a gente enfrenta, a gente acaba caindo nessa situação de extrema ansiedade, de pânico, né? Então, eu já fiz algumas coisas trabalhando. Primeiro, eu nem me dava por conta que era isso, porque esse tipo de movimento é silencioso, você não percebe que você está entrando numa situação assim. Porque eu trabalhei já há muitos anos em multinacional. É uma pressão que você acaba banalizando estar pressionado, né? E está tendo que entregar cada vez maior, atingiu a meta, dobra a meta e vai, né? E então, assim, essa ansiedade, eu já tive vários altos e baixos. E eu percebi que eu já tinha tratado num certo momento e que ela estava voltando, sabe? De uma forma muito silenciosa. Que você não se dá por conta, você se pega no meio da noite, às 3 da manhã, você acorda assim com uma. como se fosse acende um flash dentro da sua cabeça, acende uma lâmpada e você começa a pensar em trabalho, em resolver coisas e dar soluções e faz aquilo e faz aquilo. E eu não estava conseguindo sair disso, sabe? E daí, durante a noite você não dorme, de dia você está cansado e você fica mais estressado e a tua entrega vai caindo. E eu fui caindo num burnout, assim, bem grave, sabe? Daí eu tenho outras situações de saúde, eu tenho como meta melhorar minha saúde, né? Uma meta bem clara para mim. E eu tenho alguns distúrbios gastrointestinais, que quando eu estou estressada piora, enfim. Daí, assim, conversando com a Berna e tal, surgiu ali aquele link lá num grupo, eu acho que eu fui uma das primeiras, né, a adquirir o seu lançamento. Assim que você lançou, eu falei, meu Deus, é isso que eu preciso. E daí eu comecei a fazer, e desde o primeiro dia que eu fiz, eu acho que eu não conseguia assistir até o final, ouvir até o final. Eu adormeci antes e eu tive uma noite, assim, muito boa. Eu acho que eu estava tão no talo, assim, né? Que para mim foi um remédio mesmo, foi curativo. Que legal. E aí eu fui fazendo gradativamente, dia a dia. Eu acho até que eu não tenho esse conhecimento técnico que você tem a respeito disso, né? Não sei como funciona, mas o que eu sei é o resultado, que eu me fez muito bem, que eu me senti bem, e que eu percebi que comecei a melhorar o meu foco, porque eu tenho essa ansiedade muito crônica e eu me exponho, às vezes, a situações que geram ansiedade, que nem eu me inscrevo em concurso público, eu já sou servidora pública, mas eu estou sempre na área ali, tentando me atualizar, fazendo uma coisa e outra, né? E eu percebi que depois que eu fiz esse áudio, o último concurso que eu fiz, foi surreal, foi muito diferente de todas as experiências que eu já tive de concurso. Que legal. Primeiro era aquele mal-estar gastrointestinal, né? Ele deu uma folga, e principalmente no momento da prova, assim, eu foquei na prova e fui fazendo. E fui fazendo, assim, embora eu não tivesse me preparado, eu não estudei exatamente para aquele concurso, eu fui mais como a gente chama de treineira, né? Eu queria ter uma experiência naquela banca.
e fiz e fui mais do que 50%, né? Fiquei em 63% da prova. Não Nossa, saiu bem. classificação ainda, né? Mas perto do que eu estudei foi bom, então me estimulou a voltar a estudar para realmente levar a sério alguma outra oportunidade que venha a surgir, né? Legal. Mas foi muito bom. E eu quero só finalizar contando que no áudio tem um momento que você pede para ir para um lugar, né, que você goste, um jardim, um parque. E neste momento, eu sempre, quando eu conseguia chegar a esse momento, que ainda não dormi, né, Olha que eu ficava legal. me perguntando, para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Assim, tamanha ansiedade. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Aí eu lembrei que tem um lugar muito bonito de quando eu morava lá em Paris, que chama Jardim Luxemburgo, tem uma fonte, sabe? E aquele barulhinho da água. Aí eu me colocava naquele lugar, assim, sabe? E era muito legal. E daí, esses dias, eu fui passar férias na praia e eu pensei, opa, é aqui que eu vou fazer um registro de memória gostosa, com o pé na areia, com esse sol, com esse barulho de mar, e vou aqui sentir esse momento do aqui e agora, sabe? Olha que legal. E fiz intencionalmente esse registro emocional, eis que passa um vendedor ambulante fazendo o quê? Bolinhas de sabão. Ah, que maravilha. Bem proposital, né? Bem E aquelas proposital. bolinhas de sabão vieram na minha direção, assim, cara, eu fiquei assim, não é possível que isso está acontecendo aqui. Foi muito Ah, bacana. que E daí show. eu fiquei com esse registro para quando eu fechar os olhos e eu quiser um momento de fazer uma autorregulação, eu me colocar nesse lugar de volta. Então, foi Legal. puxado pelo áudio essa intencionalidade, né? Que agora eu já tenho mais um instrumento para me autorregular quando eu precisar. Legal. Gratidão. Ai, gratidão eu por compartilhar. Que legal. E olha só que interessante. Uma dica, tá, Marili? Pra quando você for fazer a autorregulação, por exemplo, tá lá no meio do trabalho. No meio do teu dia de trabalho, tem uma reunião importante, ou tem algo importante, alguma apresentação, que a gente sabe que esses momentos, apresentação de meta, apresentação de projeto, geralmente a gente fica um pouco mais tenso, em que você se esconda no banheiro. Respira por 2, 3 minutos ali, 1 minuto de respiração profunda e se leva para esse lugar que você agora já está ancorada. Show! Porque automaticamente, o que é o áudio? Nada mais é do que uma forma da gente reprogramar o nosso inconsciente. A gente sabe que o nosso cérebro, aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele percebeu, se torna verdade. Então, se a gente tem uma dor, um incômodo, um trauma, algo que está incomodando lá do passado, e eu uso durante a técnica, na medida que eu vou fazendo, eu estou fazendo o quê? Reprogramando o meu inconsciente. Ou seja, ele não serve, não é só, não tem o único foco a ansiedade. Claro, melhora absurdamente, mas ele tem também o objetivo de regular, de reprogramar o nosso Eu, ti- inconsciente. eu tive uma experiência legal em relação a isso. Pode continuar? Pode, por favor, vai lá, vai lá. A B. Não, bora. A B me conhece, ela sabe que eu sou frenética, né, B? De vez em quando tem que puxar o cabelo. Temos até uma figurinha em conjunto, né, Fer? Figurinha de puxão de cabelo, para tipo assim, opa! Mas eu sou agitada, frenética demais, e assim que eu vi o link, eu falei, para mim eu
preciso de foco, preciso, sabe, me achar, ser mais centrada e tudo. E eu tô vindo de um ano muito conturbado, 2 mudanças, e uma das mudanças foi para minha casa nova, um lugar que inclusive eu até eu criei aqui, né, bem de frente para mim onde eu tô, esse lugar gostoso mesmo, assim, para estar aqui. Agora eu tô falando com vocês, tá cheio de passarinho no gramado ali, eles ficam nadando na piscina, enfim. E aí, logo que eu vi o link, né, a descrição do que era o áudio e tudo, eu falei, não, eu preciso, Bê, pelo amor de Deus, que eu tava numa loucura de final de ano, de tudo assim, né, de início de ano, tá tudo muito maluco. E aí, eu corri, comprei, nos primeiros dias eu fiz pouco, eu vou te falar que fiz pouco, né, mas já foi incrível, porque assim, eu tive a questão do sono, eu dormi e tive uma noite assim de me acabar, dormi muito bem, assim, uma coisa incrível, de eu não terminar de ouvir o áudio e já dormir, tive essa questão, e tive acesso a um lugar, na verdade, uma questão que eu tenho, né, que eu já rodei protocolo e tudo, que sempre me incomoda, que sempre volta no meu sonho, sempre volta em sonho, e eu falei, gente, mas eu já dei end nisso, já uma coisa chata que fica me incomodando e que não faz mais sentido, eu não tenho mais contato, eu não vejo. E um belo dia pela manhã, bem aqui de frente, eu coloquei o áudio e, assim, quando você acorda, você tá ainda meio em Nárnia, né? Não, como se diz, não tá pensando em nada naquele momento. E eu fui fazer o áudio e ele me levou, foi muito louco, assim, porque eu me senti, sabe, eu não sei, eu mudei de lugar. Me levou, assim, na situação, na questão, e isso deve ter o quê? Um mês, mais ou menos, né, Bê, que eu comprei? Mais ou menos. Mais ou menos isso. É mais ou menos o tempo que a gente lançou, né? Isso, porque acho que foi no mesmo dia até que eu comprei. E eu achei incrível, porque naquele momento resolveu dentro de mim a questão. Eu falei, por que eu tô lembrando disso agora, no meio de um áudio que não tem nada a ver? Na hora eu fiquei confusa, né? Mas no mesmo momento me deu a sensação assim, isso você já curou, isso já saiu de você. Tipo, sabe, uma coisa que não tem como explicar, porque o foco do áudio nem era isso. O foco do áudio era eu me focar. E foi fantástico, assim, porque eu fui naquele lugar, naquele momento eu fiquei confusa, e depois me deu uma paz interna, assim, absurda, e dentro desse um mês eu não sonhei, eu não lembrei, uma coisa inédita e sensacional, porque eu imaginei, assim, que, né, o áudio vai me ajudar a me controlar, né, como se diz, me chegar. E eu acho que também isso é uma forma, porque causa uma certa ansiedade quando tem algo te incomodando, que você não pode fazer, meio que não pode fazer mais nada, porque já rodei protocolo, já fiz alinhamento, já fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não vejo mais a pessoa, não tem nada para me ligar, e aquilo me incomodava ainda. Então, assim, foi sensacional, porque eu não sei porque eu fui lá no lugar e resolvi, e saiu de mim. Sabe por que você foi? Porque era o gatilho da tua ansiedade. Um dos gatilhos da ansiedade. E era o registro do gatilho. Então, é isso que é legal, porque a gente vai na raiz. Que às vezes, conscientemente, a gente não tem ideia. Sim. O gatilho, ele surgiu na barriga da mãe. E como que a gente vai conscientemente acessar esse gatilho dentro da barriga da mãe? Adulto. Eu achei incrível. Agora, quando a gente se permite olhar, aí vai na raiz. Bem legal. Parabéns. Foi incrível. Foi uma experiência, e foi logo nos primeiros dias, eu falei, que louco isso, cara, como que você acessa um negócio que bruxaria que é essa?
Que loucura é essa? Aí eu já tô assim, falando para todo mundo. Falei, gente, tem um negócio. Que legal. Minha sogra estava aqui, né? Aí eu já até falei com ela. Falei, vou te mandar o link depois que você comprar, porque é muito legal. Ela tem muita coisa, né? Assim, para mexer e tudo. Eu falei, vou te mandar, porque você... Né, que aí você vai fazendo e vai tendo suas percepções, vai tirando, vai se livrando aí, né? Mas eu achei sensacional. Eu vou agora, né? Eu tava com a casa muito cheia de gente, Final de mas ano, né? e aí, nas próximas semanas, agora eu vou focar mais, já estou me organizando nos meus horários e tudo para fazer certinho, porque eu sei que vai ser um avanço gigantesco. Legal, legal, que bom. Gratidão por compartilhar. E agora lá na plataforma tem a reprogramação do sono, que é menos tempo. Então, você pode fazer só para reprogramar o sono. Aproveita. Maravilha. Ah, Tá que bom. coisa boa, fico feliz. Gratidão por compartilhar. E aí, Lu? Então, para mim é um baita desafio, mas muito mesmo, e por isso é que eu fui adquirir e me esforcei bastante para fazer, porque, nossa, a cabeça muito acelerada e é ansiedade, né? Ansiedade, só trabalhando muito workaholic. Então, nossa, para mim foi bem desafiador. Eu insisti bastante, porque nossa, eu começava, não conseguia terminar. Até a Marili comentou de quando é para ir para um lugar, eu já Nunca estava foi. agora, não vou para lugar nenhum, não encontro esse lugar, pronto, me perdia. Que coisa! Dormia antes. Então, ao mesmo tempo que era interessante, que eu gostava, assim, que eu dormisse antes e que eu conseguia relaxar, eu também sentia que eu falei, poxa, eu preciso conseguir fazer esse processo todo de desligar a mente e concentrar, né, comigo mesma nesse exercício. Nossa, daí quando eu consegui fazer o exercício todo, assim, eu fiquei bem feliz, assim, de atingir, sabe, de conseguir realmente fazer integralmente, né? Porque daí eu sentia que eu estava concentrada comigo mesma e aquele desligar a mente mesmo, né? Mas percebe que é um processo? Quem está muito com a ansiedade muito elevada e está acostumado já há muito tempo a viver nesse padrão, não tem como você pegar um botão e desligar. É como se eu não tivesse um lugar. Sabe quando a gente está procurando e não acha, Lu? É que a gente nunca se colocou nesse lugar. Então a gente ficava lá no imaginário se batendo. Aonde que é um lugar de relax? Aonde que é um lugar de paz? Eu não sei o que é isso. Não é? Gente, é muito louco isso dentro da nossa cabeça. A gente não encontra o lugar e daí aí pronto, daí a gente já volta na ansiedade e se perde, né? Hoje está muito fácil de se perder. Está muito fácil, você fica muito agitado, muita coisa. Eu sou assim também, eu tenho que ficar o tempo todo me puxando, falou, para, foca. Respira. Respire. Respira. Então, veja, para você desligá-lo, precisou de várias tentativas. Mas o que é isso? O que é essa tentativa? É o cérebro acostumar que dá para parar, que dá para se permitir se conectar só num som, só acompanhar. Então, é normal e muito natural. É a mesma coisa quando a gente descobre um hábito antigo e que a gente quer mudar. Então, você percebe, a pessoa, por exemplo, a pessoa que tem o hábito de roer unha, por exemplo, e ela trouxe para a consciência e quer parar.
Aí ela vai na manicure e faz a unha maravilhosa. E chegou em casa, antes mesmo do esmalte secar, muitas vezes já está com o dedo na boca. Por quê? Porque é um hábito antigo. Daí ela percebe, não vou roer. Aí ali se passa 3 dias, 2 dias. Mas quantas tentativas ela tentou? Ela levou o dedo na boca, a mão na boca para tentar roer a unha. É a mesma coisa. Então, para a gente desligar, para a gente mostrar para o cérebro que dá para fazer diferente, é um processo. Algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm menos. E o que a Marili trouxe é muito real. Principalmente agora que a gente está com a tecnologia muito, né? A gente se dispersa de uma forma muito rápido, é muita informação ao mesmo tempo. Então, você tem 300 mil tipos de rede social, mais notícia, mais TV, mais Shopee. Mais Shopee, mais quem? É loucura. Amazon. Então, muitos carrinhos abertos, né? É mais ou menos isso, é muitos carrinhos abertos. Muita coisa. É como se fosse vários carrinhos no nosso cérebro. E aí, para a gente focar em um, sabe quando você está com o teu computador aberto e tem 300 mil janelas e você no meio do caminho você se perde? É o que estava acontecendo comigo agora um pouco antes da gente começar. Aí eu fui fechando janela até, pronto, acalmou, vamos abrir. Então, a gente se perde quando tem muitas janelas abertas. Para o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, para a gente conseguir desligar, é um processo, leva um tempo. Algumas vezes, e é muito real o fato da gente, às vezes, não ter referência de onde eu posso descansar. É isso mesmo. Bem isso. Não tenho essa referência. Eu posso descansar? Posso me permitir? Para quem trabalha em casa, então, é uma loucura. Eu tô olhando aqui para fora, o jardim, as coisas estão um monte de coisa espalhada ali. Eu falo, meu Deus, eu já estou me coçando, querendo ir lá tirar. E aí, então, eu trabalho numa sala eu sozinha, a minha sala. Eu não tem ninguém, é só eu. Mas até hoje eu estava percebendo que a minha postura dentro daquela sala é como se eu tivesse, como sempre tive, 400 pessoas em volta. Tipo assim, eu não me permito fazer nada que eu não faria no público. Sabe? E hoje eu parei e pensei assim, nossa, eu estou mais de um ano dentro desta sala. A pessoa fica isso aqui, ó. Porque você vai ficando tensa, porque tem muita gente te olhando, sim, mesmo que não tenha ninguém. Isso mesmo. E daí eu me peguei e falei assim, nossa, eu estou aqui trancada nessa sala, ninguém me olhando, e eu estou me comportando como se tivesse plateia. Ai. Aqui porque eu posso só trabalho, assim, né? Uma aqui maluca lá. É mais ou menos assim, aqui eu posso respirar, aqui eu posso parar, aqui eu posso me dar um tempo, aqui eu posso me reconectar, aqui eu posso me reprogramar. E para nós mulheres é mais desafiador ainda, porque nós mulheres, principalmente nós da nossa idade, a Feira acho que é a mais jovem de nós três, de nós quatro. Mas assim, nós somos programadas a trabalhar, a manter a casa, a dar conta, a ser a forte, a ser aquela que sustenta. A Feira igual, né? Mais nova, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Né? É um padrão. Por quê? Porque foi assim que as nossas mães foram programadas. Eu trabalho desde os meus 14, então... Então, relaxar é algo de preguiçoso. Primeiro que já essa palavra eu me criei ouvindo que a pessoa relaxada
era uma coisa horrível, era suja, era bagunçada. Para mim, era um palavrão chamar de relaxado. Ai, que relaxado, nossa, era o fim. Minha avó falava isso. Então, veja, a gente tem que reprogramar o significado desta palavra. Verdade. Que a gente pode relaxar. E aí, a gente pode respirar tomando banho, a gente pode respirar lavando uma louça, a gente pode, Fernanda, respirar guardando a bagunça lá fora, com o pé na grama, por exemplo. Olha que delícia. Verdade. Sentindo a terra. Eu estou aqui agora. E um benefício incrível é colocar o pé na grama. Pé descalço na grama. Porque faz o quê? Principalmente, Lu, você que tem o tempo todo com racional. Quando a gente coloca o pé na grama, a gente ancora. E a terra tem o poder de tirar, sabe, reequilibrar a nossa energia. É como se pegasse os elétrons, sabe? Não tem aquilo quando você vai tirar a roupa e começa a sair faísca? Sim. Por quê? Porque você está literalmente energizado negativamente. Ontem, inclusive, eu dei choque na minha irmã. Eu dou muito choque. Põe o pé na grama, porque quando coloca o pé na grama, descarrega, a terra tira. E, claro que vocês têm que tomar cuidado, porque aí na região sul está tendo muito temporal, né? Não vai na chuva, né? Pé no chão. Não, também não, né? Mas, assim, pôr o pé na grama, pôr o pé na terra, ajuda muito para o processo da ansiedade, inclusive. Tá? Sabe, então, bem que eu, ouvindo áudio, eu demorei a perceber que às vezes eu começava a ouvir ele, eu percebia que eu estava só segurando, eu não soltava o ar, sabe? Também. Só segurava, assim. Todas, então. Sim, parece. Ai. Que não Tá morrendo ouvindo o áudio. Tá roxo e ninguém sabe por quê. Olha que interessante, gente. Soltar. Quando a gente solta, a gente não está soltando só o ar. A gente solta o peso do dia, a gente solta o peso das preocupações, a gente solta o peso do medo, a gente solta o peso em geral, a gente solta as toxinas daquilo que a gente inspirou, fez toda uma troca gasosa e jogou para fora as toxinas, o gás carbônico, aquilo que intoxica o corpo. Então, olha que interessante, quando você segura, você está segurando, você não quer se desprender daquilo que está te intoxicando, que é o gás carbônico. Olha que interessante isso. Ber, e eu tenho uma pergunta. Em relação ao horário de fazer o exercício, na minha cabeça, é só antes de dormir, porque é o horário que... Mas nem esse horário também já é difícil desligar, né? Mas é como se só nesse horário eu me permitisse a fazer esse exercício. Mas é interessante fazer em outros horários também? Sim. Por que à noite? Porque de alguma forma, à noite a gente quer relaxar. Então, a maioria das pessoas condiciona que se eu ouvir qualquer coisa que relaxe à noite, eu vou dormir melhor. Tá tudo certo. Por isso que eu gravei a reprogramação do sono, que são nem 3 minutos. Acho que 3 minutos e pouquinho. 3 minutos e pouco. Que é exclusivamente para reprogramar o sono. Algo rápido. Que quando você terminar de ouvir, você já está entrando em sono profundo. Agora, fazer o áudio em horários diferentes. Por quê? Por exemplo, no sábado.
Sábado eu posso fazer à tarde, logo depois do almoço. Ok. Num domingo, posso fazer no meio da tarde. Ok. Posso fazer de manhã. Por que fazer em Eu já várias... fiz, B. Eu Hum, já fiz no intervalo do almoço, quando eu passei por um estresse muito grande na manhã. legal, Sabe que legal. eu tava assim, parecia que ia dar um treco, aí eu falei assim, eu vou sentar aqui e fazer esse negócio. É isso, é isso. Porque Ajudou. qual que é o objetivo? Reprogramar. Quanto mais vezes você conseguir concluir, mais profundamente você reprograma. Você vai acessando camadas mais profundas. Vão prestando atenção em situações que vai surgindo. Por exemplo, percebi que tenho ficado muito estressada quando estou diante de uma pessoa em específico. E aí Eu você imagino olha... aquela pessoa dentro da bolha indo embora, assim. Pronto. Mas eu vou dar uma dica mais profunda ainda. Olhe para aquela pessoa e pense assim: ela me lembra quem? Ai, meu Deus. Aí é o gatilho. Isso! Porque aí, quando... ela me lembra meu avô. Ah, não, ela me lembra meu tio. Ah, ela me lembra meu padrinho. Ah, ela me lembra aquele vizinho. Ah, ela me lembra um professor. Meu pai, minha mãe, minha avó. E aí você vai, quando foi, aí você pode, aí você vai, aí você começa a aprofundar, entendeu? Aqui eu já estou entrando num processo mais, porque aí o que acontece? Você vai buscar o padrão para aquilo, porque não é a pessoa que está te estressando, é você que está se estressando com o comportamento dela, mas onde foi que você aprendeu isso? Não é sobre ela, é sobre você. O tempo todo. E aí você começa a limpar. Ah, foi aquela vez quando eu tinha... Aí no áudio vai vir. Poxa vida. Ah, eu tinha 5 anos e aconteceu isso. Ah, só nem lembrava mais disso. Vai vir e vai. Ela vai vir a cena e vai embora. Porque veio, foi para a bolha e foi embora. Para quem não sabe do que a gente está falando, quando a gente fala em bolha, quando a Marili trouxe as bolhas de sabão, é porque a técnica é uma brincadeira. A técnica nada mais é do que a gente brincar de bolhas de sabão. E por isso que fez tanto sentido para ela o vendedor passar ao lado dela fazendo bolhas de sabão. Foi muito profundo, na verdade, né? Legal. Certo, meninas? Me contem uma coisa, mulheres lindas e maravilhosas. Depois de toda essa experiência, depois de tudo isso, vocês indicariam para alguém? Sim, já indiquei, inclusive. Sim, com Legal. certeza. Legal. Eu também. Vale a pena a pessoa experimentar? Vale. Sim. Legal. Legal. Sim, com certeza. Porque, veja... E permitir, né? E se permitir. permitir acessar isso, a conseguir fazer exercício. É soltar o controle. É. E quanto mais a pessoa quer controlar tudo e todos, mais resistência ela tem em relaxar. Por quê? Porque aí ela não pode relaxar. Eu tenho que me controlar para não relaxar. Porque se eu relaxar, o mundo pode cair ao meu redor. Então, quanto mais racional a pessoa é... Esses dias um advogado me chamou e falou assim, não consigo escutar esse negócio. Tá. Daí eu falei, por quê, doutor? Porque é muito difícil. Porque a sensação que eu tenho é que eu vou perder alguma coisa. Que meu escritório não funciona. Daí ele começou, meu escritório não funciona.
Se eu piscar, alguma coisa de ruim acontece, alguma coisa acontece. Eu tenho que estar sempre atento. Nossa. E esse Então, é controlador nato. você entende? Quanto mais racional você for e quanto mais controlador você for, controladora você for, mais dificuldade vai aparecer para você se permitir. Mas na medida que você faz uma vez, escutou 5 minutos, está tudo bem. Na segunda vez escutou 7, perfeito. Na terceira escutou 10, opa, evoluiu. Daqui a pouco você está nos 15. Então, a gente não pode querer subir a Igreja da Penha num único degrau, são 265. É um por vez. Então, é isso. A ideia era realmente fazer esse bate-papo com vocês para entender quais foram as principais dificuldades, entender. E aqui vem uma outra coisa. Por que o sono ele vem tão profundamente e tão rapidamente? Porque a hora que você consegue desligar, o teu corpo físico fala, deu, dorme. Uhum. E não é ruim, porque se o áudio continua, você continua, o teu inconsciente, eu perdi a amarelinha aqui. Mas acho... O teu inconsciente, peraí, deixa eu adicionar ela aqui. O teu inconsciente, ele continua trabalhando. Entende? Então, tanto é que, para crianças, a gente chama de hipnopedia. A gente grava áudios exatamente parecidos como este, porém focado na idade infantil, para reprogramar. E a gente vai colocar esse áudio quando? Quando a criança está entrando no sono. Que legal. Eu tenho alguns clientinhos, algumas pacientinhas criança que não dormem sem o áudio. Tipo 7, 6, 7 anos, que tem já a mãe dá um celular velho com o áudio baixado e só dorme se ouvir o áudio. Por quê? Porque ela já condicionou. O cérebro já fala, olha, agora é hora de desligar. Se é hora de desligar, é hora de ouvir o áudio. Nossa, e vai que reprogramar. Loucura, porque as crianças de hoje, elas já nasceram, né, com toda a internet e tudo isso que envolve de agilidade mental. A gente não, né, mas eu sinto o peso disso tudo, né, mas realmente as novas gerações aí, o peso é até maior, né? Só que tem uma coisa que eles têm que nós não temos, que estamos tendo que desenvolver. As novas gerações, as crianças principalmente, não os adolescentes, as crianças, estão vindo programadas para relaxar. Então é aquela criança que, se você ensina ela a relaxar, ela vai relaxar. Porque ela entende, desde muito nova, que é importante relaxar. Nossa! O que é dificílimo para mim. Mas porque você foi programada dentro lá da barriguinha da mãe que não dava para relaxar, porque a mãe não relaxava. Uhum. Então essa programação vem desde lá. E se a gente for levar esse para um lado mais profundo, que é quando a gente fala de padrão, esse padrão não foi construído e gravado geneticamente só na barriga da mãe. Já vem da nossa avó, bisavó, tataravó. E se a gente for olhar a linhagem ancestral, é de muito antes.
Então, essa energia da tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que estar sempre ligado, não, tem que prestar atenção em tudo, tem que controlar tudo, ele foi sendo reforçado. E aí, quando nós entramos em contato com o gatilho, desencadeia. Que foi o exemplo da Fernanda. Ela acessou um gatilho. E agora, a próxima vez que ela fizer o áudio, ela vai acessar um gatilho mais profundo. E cada vez mais profundo. E aí ela vai percebendo que dá para relaxar, que dá para estar mais focada, que dá para estar mais concentrada. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês, meninas. Depois que vocês fizeram o áudio, vocês perceberam que vocês tiveram mais foco? Mais atenção naquilo que estão fazendo? Sim, Com certeza. embora eu estivesse em dias muito loucos aqui, muita gente em casa, né, muita lida, eu consegui focar no que eu estava fazendo. Que é muito difícil para mim, eu fico muito loucona, assim, tô fazendo uma coisa aqui, eu já pulo para outra, já pulo para outra. Eu comecei até a academia, Bey, tô indo bonitinho. Olha só! Não, e quem diria, até brinquei essa semana. E foi antes do ano novo, né? Não, eu comecei foi agora. Foi depois. Eu tenho umas 2 semanas, na verdade. Aí essa semana eu conheci Mas você decidiu. Eu decidi. Sim, é um processo, né? Engraçado. Eu vim trabalhando isso no final do ano, na minha cabeça. Falei, assim que eu mudar, me assentar direitinho, eu vou começar. Aí comprei roupa, fui me ajustando assim no meu cérebro. E é muito engraçado, porque você lembra, né, da vez que eu entrei na academia e saí correndo, que tinha um bonito bombado lá dentro, né? E aí, então hoje eu conto rindo, né? Mas aí hoje eu boto topzinho e boto shortinho e vou, minha filha. Toda linda, maravilhosa. Falei, quero nem saber. Tá todo mundo lá sofrendo a mesma coisa que eu, ninguém tá olhando pra minha bunda, para meus peitos, para nada que tá magro, tá gordo, tá o quê? Então, e vou super tranquila, linda, maravilhosa. É porque tem uma coisa, meninas, que é bem importante. Vai melhorando a segurança. Isso aí tá muito doido, viu? Porque até na hora que vai quebrar, né? Tem uma DR assim, não tem mais aquele choramingo, hein? Melhora a segurança, a pessoa se sente mais segura, porque tá reprogramando os gatilhos. É mesmo. Porque eu tenho uma sensação de domínio, assim, que eu consegui fazer, eu consigo ter domínio, né? Daí dá uma sensação de segurança mesmo. Que legal. Esses dias eu consegui dizer um não redondo sem justificar. Olha! Achei fantástico aquilo. Isso aí é muito incrível, porque, meu Deus. Eu me sentindo top, assim, eu falei, depois eu olhei para mim e falei, eu consegui. Eu dei conta! Parabéns! Ai, meninas, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu ficaria até meia-noite, né? Mas a gente já quase 1 hora. Gratidão imensa por se permitirem, por se desafiarem, por confiarem e por acreditarem em algo que aparentemente parecia só um áudio, mais um áudio, né? E que bom, eu fico bem feliz de estar contribuindo com vocês e com todas as pessoas que estão usando já e praticando, né, com o áudio. A gente já está divulgando a nível de Europa, Estados Unidos, Canadá, Brasil. A ideia é realmente levar a terapia, transformar a terapia de uma forma mais simples, ela ser uma terapia profunda e simples, sem complicação. E, se a gente for ver,
mais acessível para todos, porque é uma terapia profunda, simples e acessível para mais pessoas. Então, depois eu vou ver quem assistiu ao vivo, porque eu não estou conseguindo ver todo mundo. E quem está assistindo pode me mandar lá no direct, que tem presente. O presente para essas 3 mulheres maravilhosas, eu vou liberar o acesso para elas acessarem 21 dias de meditação guiada, que são um grupo de meditações de curtas, mais longas, e que a ideia foi fazer literalmente um caminho de limpeza, de cura ao longo de 21 dias. Então, vou liberar para vocês, está gravado, está no Telegram, mas daqui a pouco eu libero para vocês, por terem se acreditado e por terem se desafiado também estar aqui comigo. E para as pessoas que me chamarem no direct também depois tem presente. Tá bom, meninas? Gratidão imensa. Um bom final de tarde para vocês. Aproveitem o calor do Brasil, porque aqui está frio. Ai, ai. Um abraço bem grande, bem gostoso. Saudade. Venham me visitar. Em breve. Beijo, Berna. Obrigada por tudo. Sucesso. Obrigada. Você estava falando do acesso, né? Você pode nomear como pocket. É verdade. Pocket é bolso. Então, você pode lançar como pocket terapia, né? A terapia que você pode ter no bolso a qualquer momento que você dispõe. Boa! Legal. É verdade, é verdade. Pocket terapia, gostei. Gratidão. O que mais que eu ia falar? Para quem está curioso para saber que áudio que é esse que elas tanto falaram, né? Eu acabei não falando. Tem o link na bio do Instagram, do TikTok e do YouTube. E quem quiser, se não achou em lugar nenhum, pode me chamar no direct que eu mando. Tá bom? Meninas, beijo! Beijo, gratidão. Sucesso, beijo. Obrigada. Beijo. Até mais. Tchau. Tchau, menina. Tchau. É isso aí. E você que nos acompanhou, muitíssimo obrigada pela tua audiência, pela tua paciência. Eu espero muito que você também possa se desafiar e possa, assim como essas 3 mulheres que já estão usando, já estão degustando desta técnica profunda, terapêutica, gravada, que você pode fazer em casa, no conforto da sua casa, ou até, como disse a querida Marili, no intervalo do seu trabalho. Porque, afinal de contas, cuidar da sua saúde mental é responsabilidade sua também. Então, meu querido, minha querida, gratidão imensa por esse momento e fiquem com o meu melhor e não perca a oportunidade de degustar desse processo simples, prático e profundo. Um abraço!